Muito boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, amigos queridos dos ideais espiritistas. Estamos aqui reunidos novamente para mais um estudo desse livro extraordinário, esta enciclopédia de ensino moral, espiritual e material, que é o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos tratando de um novo capítulo muito importante, capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e a penetração do nosso pensamento pelos espíritos. É um estudo de grande importância para que sejamos senhores dos nossos pensamentos e que saibamos compreender, respeitar e assimilar os pensamentos positivos que nós recebemos da espiritualidade. Vamos então a esse estudo. Pessoal, primeiramente, o que é muito importante, jamais sinta-se sozinho. Estamos convosco. Invisibilidade não significa ausência. Vejam que frase extraordinária. De fato, os amigos invisíveis, eles estão sempre conosco. Eles nos apoiam, eles nos amam e nós devemos amá-los também. São amigos, familiares, os parentes, enfim, uma gama enorme de espíritos que se afinam conosco. Então, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 456, inquiriu os espíritos se os espíritos veem tudo o que fazemos. Veja que pergunta: se os espíritos estão constantemente ao nosso lado, vendo tudo aquilo que nós estamos laborando, estudando, trabalhando. E a resposta: eles podem ver, porque vos rodeio incessantemente. Quer dizer que eles podem, mas temos que entender o seguinte: eles estão ao nosso lado, mas eles veem apenas aquilo que interessa para eles, porque se nós estamos com o pensamento atrelado em coisas que para eles são supérfluas, se nós estamos pensando só em futebol, e esses espíritos estudiosos, espíritos superiores, que querem nos ajudar, eles não têm interesse pelo futebol, então aí eles não estão conosco, eles não nos acompanham. Portanto, cada um vê apenas as coisas às quais dirige a sua atenção. Não se preocupe com o que lhes é indiferente. De fato, a pessoa está pensando: hoje eu vou tomar aquela caipirinha antes do almoço. Para o espírito que está do outro lado, isso não interessa, pessoal. Interessa as coisas boas. Hoje eu vou estudar o livro dos espíritos. Então, os espíritos espíritas que amam essa doutrina, eles podem estar conosco sugerindo a intuição para que a gente assimile as lições desse livro abençoado. Na questão 457, pergunta Kardec: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos, ou seja, aqueles pensamentos que a gente pretende que eles estejam completamente escondidos lá no último escaninho de nossa mente? E respondem os espíritos: frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmos. São pensamentos, muitas vezes, tenebrosos, não é? De criaturas malvadas, não é? Que pretendem esconder as coisas, não é? Mal feitas. E dizem os espíritos que
Eles conhecem aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos e nem atos, nem pensamentos lhe podem ser ocultados. Então, eles ficam sabendo daquilo que nós guardamos lá no profundo de nossa mente, que não adianta esconder. Por isso mesmo que Jesus falou numa de suas pregações que se a gente tiver alguma coisa contra uma pessoa que nos detesta e que também nós detestamos, que a gente, antes de fazer uma prece, perdoe de coração, para que não exista animosidade e assim o nosso pensamento fica livre, não é? Para que os bons espíritos possam nele penetrar e deixar lá as intuições positivas. Prosseguindo, 457A, que é uma consequência, né, da anterior, pergunta Kardec: assim, é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? Quer dizer, nós podemos enganar a pessoa, esconder os nossos pensamentos enquanto estamos aqui no plano terreno, mas lá depois que a pessoa passa para outro lado, respondem os espíritos que certamente e quando acreditais estarem bem escondidos os nossos pensamentos e ações até, tendes muitas vezes uma multidão de espírito ao vosso lado que vos observa. É verdade, pessoal. Nós estamos sempre cercados de bons e de maus espíritos. Os bons nos sugerem as coisas boas, né? Uma vida serena, equilibrada no trabalho, no amor, com famílias, amigos. E os maus procuram nos tirar dessa trilha abençoada, né? Porque eles são maus, eles querem ver a gente sofrer como eles sofrem. Então temos que entender tudo isso e jamais, repetimos, sinta-se sozinho. Estamos convosco, dizem os bons espíritos, e invisibilidade não significa ausência. Frase formidável. Vamos em frente. Agora, pessoal, vamos ver a influência dos espíritos sobre o nosso pensamento. Na pergunta 458, quis saber Kardec o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Respondem os espíritos. Isso depende. Os espíritos levianos, atrasados, portanto, eles riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios, eles lamentam os vossos defeitos e se empenham em vos ajudar. Olha, é uma verdade, uma imarcessível, uma verdade límpida. De fato, os espíritos estão ao nosso lado a nos auxiliar, desde que queiramos ser auxiliados, porque tem pessoas que se comprazem na maldade. Então, esses sim são observados pelos maus espíritos que procuram estimulá-los na prática da maldade. E na 459, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. Essa é a mais importante de todas as perguntas. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Vejam que resposta, meus alunos. E nós colocamos aqui um exemplo para mostrar para vocês a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Num bar, uma pessoa começa a beber e os maus espíritos se aproximam, instigando-o, influenciando para que esta pessoa beba mais, para que, embriagado, possa acontecer algum escândalo, algum
uma coisa, um crime, um acontecimento terrível. Então, são espíritos tenebrosos, estão até assim deformados perispiritualmente, como nós vemos aqui nessa ilustração. E os bons espíritos que estão lá do outro lado, eles veem que estão fazendo de tudo, mas não conseguem demover o homem que continua bebendo, que continua estragando a saúde. Isso, pessoal, nós temos que entender esta influência. E olha, não há quem não tenha passado por essa influência. De minha parte, quantas vezes, não é? Uma vez, por exemplo, estava caminhando pela rua vinda da Sociedade Espírita, pelo mesmo caminho que sempre faço. Até que um dia vinha vindo e disse: hoje eu vou mudar de caminho. E quebrei, entrei numa outra rua. E depois de algum tempo, qual é a grande surpresa? Encontro um amigo querido que não via há tanto tempo, nos abraçamos, conversamos, enfim, uma maravilha. E como foi isso? Surgiu, de repente, andando assim, vou trocar. O que foi? Foi o pensamento que veio da influência dos bons espíritos. Olha, troca de rua. E isso foi suficiente para encontrar um amigo querido. E isso acontece com muitas e muitas pessoas, é só prestar atenção no meio da família, na sociedade, em todos os lugares, acontecem esses fatos. Vamos prestar atenção daqui para frente. Vamos seguir. 460. Vejam que imagem tão linda, né? O pai, com o livro dos Espíritos na mão, fazendo sua leitura, e a filha querida ou a neta, vamos, cada um imagine como deva ser, aparece espiritualmente para também participar dessa estudo maravilhoso, dessa alegria de estar junto, né? Veja que os bons espíritos não se separam dos familiares que amam. Um imagina, é um quadro belíssimo. Então, na 460, temos pensamentos próprios e outros que não são sugeridos, e responde aos espíritos que vossa alma é um espírito que pensa. É claro, isso aí não tem dúvida. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, às vezes, ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e frequentemente bastante contrários uns aos outros. É verdade. Primeiramente, vêm os nossos pensamentos. Estamos pensando numa certa coisa, de repente surgem outros pensamentos que a gente nem imaginava estar pensando. É a influência espiritual. Espíritos estão sugerindo alguma coisa para nós. Então, temos que prestar atenção, porque é uma assim, vem de uma forma assim como que escondida, velada, não é? E esse pensamento vai tomando o corpo, e a gente, puxa lá, eu nem estava pensando nisso, e veio tal pensamento. É procurar entender o que significa esse pensamento. Pois bem, esses pensamentos, há sempre os vossos e os nossos, quer dizer, eles se encontram. Isso vos coloca na incerteza, porque então tende duas ideias que se combatem, e é preciso então separar o joio do trigo. Porque se o pensamento que é sugerido é para o bem, é para ajudar, é para fazer uma coisa de boa e de útil, vamos seguir porque é útil, é bom. Agora, se o pensamento vem para a intriga, para a inveja, para, enfim, prejudicar um próximo, esse pensamento é de espíritos perversos que querem enredar na intriga e na maldade e provocar a cisão, muitas vezes, entre pessoas e familiares. Portanto, prestar muita atenção. Na pergunta 461,
como distinguir os pensamentos próprios daqueles que nos são sugeridos, e essa é a parte mais difícil, pessoal. Saber separar o que é de um e o que é de outro. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando, é verdade. Eu contei esse exemplo que aconteceu comigo, eu estava caminhando e de repente veio lá, muda. E eu mudei e fui feliz na mudança. E assim acontece com todos vocês. Cada um teve ou terá ainda uma oportunidade. Analise os pensamentos. Por que a gente troca de um momento para outro? E quando fazemos palestras, então, quantas vezes com um tema devidamente preparado, eu vou falar, de repente muda tudo. Não falo quase nada daquilo que havia preparado, porque continuo seguindo a orientação e a intuição dos bons espíritos. Então, além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção e muitas vezes é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente. É verdade, tem pensamentos que nos sugerem que não nos interessa de forma alguma, um pensamento, uma crítica destrutiva para um amigo, um confrade, um colega de trabalho. Não, não vamos aceitar isso. O homem assim age mais livremente, não fica com aquela mente pesada, não é? Pensando em agir com maldade contra uma pessoa. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. Se tomar o mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade. Porque, de fato, pessoal, sempre que praticamos um ato negativo, estamos assumindo uma responsabilidade perante o plano divino. E quando chegarmos desencarnados no plano espiritual, contas serão tomadas. Vão nos perguntar por que você fez isso ou tal coisa, prejudicando o próximo. E daí, pessoal, a coisa fica difícil. Cada um imagine como seriam as coisas em função do erro cometido, e quanto mais forte for o compromisso assumido na maldade, maior será o problema lá no outro lado da vida. Pergunta 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram suas ideias de sua natureza íntima, ou seja, os grandes cultores das artes, os artistas, cantores, escritores, escultores, enfim, todo aquele que tem esse condão, não é, essa beleza que é de produzir uma arte literária, de música, enfim, nas artes em geral. Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Então, quando a pessoa está devidamente preparada, e quase todos os artistas em geral são médiuns, eles conhecem que são médiuns, e eles recebem, então, essa intuição, se preparam e é onde executam a sua arte sob orientação dos bons espíritos. Isso não tem a menor dúvida. Quantas e quantas descobertas que o homem fez foram todas trazidas pela intuição e inspiração dos bons espíritos. Nós já falamos sobre isso, já mandamos exemplos para vocês. Então, quando não as, não as encontram em si, apelam à inspiração. Fazem assim uma evocação sem o suspeitar. Então, o escritor vai escrever alguma coisa
e não tem inspiração, não é? A coisa não sai como ele quer, então ele deve parar um pouco. Isso para todos nós também. E fazer uma pequena prece, pedir que os bons espíritos nos inspirem num determinado momento, para que, se formos executar alguma ação, que essa ação possa ser bem feita. Então a gente pede orientação. Para o passo que vou dar, meus irmãos queridos, vamos pensar assim, por favor, me ajudem para que o passo que eu venha a dar seja positivo, que não prejudique ninguém. É esse o nosso objetivo, jamais prejudicar alguém. E Allan Kardec faz uma nota. Se nos fosse útil distinguir claramente nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de o fazer, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é porque convém que assim seja. Portanto, vamos prestar atenção nos pensamentos desses espíritos generosos que nos amam e que querem o nosso bem. Vamos em frente. Nossa mensagem evangélica. Vocês encontram os nossos trabalhos no YouTube, no Rui Espiritismo e também Espiritismo para Todos. Lá nós postamos dezenas e dezenas de trabalhos sobre o livro dos Espíritos e também pequenas mensagens evangélicas. E nós vamos concluir, conforme nós sempre temos feito, mesclando o livro dos Espíritos com mensagens evangélicas. Nós extraímos do espírito de Sheila, esse espírito formidável que ajuda os que precisam, através do médium Clayton Levi, através do livro O Bisturi e o Algodão, da editora Allan Kardec. Vejam que mensagem linda que nos toca o coração. Nunca desista da vida, porque a vida nunca desistirá de você. Por maior que seja seu desencanto, sua dor, sua falta de perspectiva, lembre-se de que Deus, a todo momento, está buscando uma maneira de te tocar. Seja através de um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um desconhecido. É aqui que nós falamos, a transmissão de pensamento dos bons espíritos. Os erros que cometemos são nossos professores. Sofremos mais quando não aprendemos com os equívocos e quando o teu progresso não se realiza, conversa com Deus. Acredita nele. De alguma forma ele vai falar com você. Esforça-te para ouvir a orientação divina que te procura a todo instante e só quer o teu bem, o teu melhor, hoje e sempre, e em qualquer lugar em que estejas. Deus é contigo e ele te ajudará. É isso, pessoal. Que maravilha de mensagem. Vamos colocá-la lá no último escaninho de nossa mente, onde ficará guardado para rememorarmos sempre esta página maravilhosa. Agradeço a atenção de vocês. Inscrevam-se nesse nosso canal Rui Espiritismo ou Espiritismo para Todos, está lá no YouTube. Deixem o seu like, não aperte o sininho para que o nosso canal ele se reproduza em todos os lugares, levando paz ou amor, porque chegou a hora, a necessidade que nós temos de levar o Espiritismo para todos, porque o Espiritismo é a luz que brilha, é a luz que traz calor, que incendeia o nosso coração, iluminando para nós o caminho do bem. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Deus.
e nos encontraremos seguramente na próxima quarta-feira. Até lá, então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs.